Frustrante para o torcedor tricolor esse empate, né? Jogo difícil, por tudo que o São Paulo tem passado. Foi muito complicado ter a vitória nas mãos até os acréscimos do segundo tempo e tudo ir por água abaixo. Muito porque por conta do que o São Paulo tem feito jogando na Neoquímica Arena, geralmente sai na frente, não sabe controlar esse resultado e aí sim vem e toma um empate ou até a virada, quem sabe. Mas, bom, enfim, foi isso, né? Falar um pouco sobre esse pós-jogo aí do São Paulo. Corinthians 1, São Paulo também 1 pela terceira rodada do Campeonato Paulista de 2026. Um jogo que, justo pelo que as duas equipes apresentaram, acho que foi realmente um resultado justo. São Paulo foi melhor quando conseguiu reter a bola, conseguiu pôr ela no chão, tocar. Estava indo muito bem, estava tendo aquela movimentação do nosso meio-campo, inclusive um dos pontos positivos hoje do São Paulo foi aquele meio-campo com Marcos Antônio e Danielzinho, que realmente parece que passou a se encaixar agora, não fez tanta falta um volante mais de marcação, de pegada. O Bobadilha conseguiu complementar muito, porque é um jogador que tem essa característica também de mais chegada, de saber dar o passe e se apresentar para o jogo, né? Foi três jogadores ali que conseguiram rodar bem esse meio campo. Foi interessante ter visto isso. E no lado do Corinthians foi uma equipe que teve mais a posse de bola, conseguiu reter mais a posse de bola, creio eu. E aí chegou a ser um pouco mais incisiva que o São Paulo. Faltou um poder ofensivo ao São Paulo. E no Corinthians, muito por conta do seu poder ofensivo, por conta dos seus jogadores, teve um pouco mais isso, né? Eu até falei na rádio que o Corinthians não teve tantas chances claras assim, mas eu não me recordava daquela chance do Mateuzinho, que saiu ocasionalmente, mas aconteceu realmente, o Mateuzinho perdeu uma chance clara. De resto, não me lembro realmente de uma chance realmente clara, clara do Corinthians. Uma outra ocasional que foi aquela que do cabeceio do Gustavo Henrique, acaba desviando no Mike e o Rafael salva, né? E o gol. Acredito que essas foram as chances. O Corinthians, se não me engano, teve 16 finalizações, mas realmente as chances claras foram essas, mas foi um Corinthians que realmente foi mais incisivo. Um time que conseguiu ter esse poder ofensivo, conseguiu trazer mais. Não é mais perigo, mas conseguiu ter mais presença na área do seu adversário, diferente do São Paulo, que teve um pouco mais de finalização. Se não me engano, a primeira finalização do São Paulo foi justamente o gol do Gonzalo Tapia. Bom, enfim, destacar alguns pontos desse São Paulo aí. Foi o Arboleda muito mal no primeiro tempo. Meu Deus do céu, como começou desconexo do jogo o Arboleda. Rafael até naquele lance que ele quase de dar uma assistência para o Yuri Alberto, eles estou falando com você e o Arboleda não entendendo, enfim. No segundo tempo conseguiu se recuperar, assim, quando precisou ter. São Paulo precisou ter, passou a ter menos a bola. O Arboleda foi importante, estava na maioria das vezes fazendo os cortes junto com o Alan Franco. Mike, muita gente falou sobre, não achei que ele foi mal hoje, não. Acredito que ele foi bem defensivamente, não comprometeu. E no restante ali também pôs a bola no chão. Foi um pouco menos participativo do que costuma ser, um pouco mais sumido. Mas não acredito que foi de todo mal, não. Mas quem realmente faltou hoje foram Lucas e Luciano, os nossos jogadores mais importantes. Senti muito a falta da presença de ambos. O Luciano ofensivamente, porque na maioria das vezes o Luciano recebe a bola no meio campo, tranquiliza, põe ela no chão. E aí beleza, ele participa mais do jogo. Tanto que durante o segundo tempo ele até voltou mais para tentar ter um pouco, participar um pouco mais do jogo, o que estava faltando, mas mesmo assim muito apagado, tanto quanto o Lucas, que era um dos caras que a gente precisava para o contra-ataque, para ter essa oportunidade de matar o jogo, mas estiveram sumidos, né? Diferente de Gonzalo Tapia, que pouco participou, mas se mexeu muito, acho que era o ponto importante, acredito que o Crespo hoje montou o time justamente para isso, para fazer o Gonzalo Tapia se movimentar entre as linhas do Corinthians e aparecer mais para o jogo. Não acredito que taticamente ele não comprometeu tanto, tática não, tecnicamente ele não comprometeu tanto hoje, se fez valer menos um pouco das suas deficiências técnicas. E aí na oportunidade que teve,
Ele aproveitou muito bem uma cabeçada de manual lá, um centroavante, coisa que o Tapia não é, alguém mais de beirada, mais de movimentação, mas que tem se mostrado ali com muita vontade de conseguir dar chances ao time, conseguir prevalecer, jogar como centroavante em prol do São Paulo Futebol Clube. Isso aí é algo interessante, obviamente, apesar das suas deficiências claras técnicas. Nicolas, Nicolas Boshart aí, lateral esquerdo do São Paulo da base. Pouco jogou no profissional, entrou muito bem, o moleque realmente entrou com uma postura diferente. Entendeu como que é jogar um clássico, que você tem que mostrar a vontade, a gana de vencer. O moleque entrou realmente a milhão, diferentemente do seu titular na lateral esquerda, que foi o Wendel, que a gente não se sabe ainda, não se definiu entre as boas atuações e más atuações, né, uma inconstância ali do Wendel um pouco complicada. Um jogador que, diferente do Nicolas, tava, sabe, mais ou menos todo um tom no jogo, um amarelo meio besta, assim, que ele erra o tempo de bola. Acredito que nem tenha sido toda essa falta, nem merecia o cartão amarelo, mas ele acabou tomando, muito por conta de que tinha errado a bola, o tempo de bola, mas meio desconexo, assim, do que realmente estava meio, sabe, não tô com essa vontade toda de jogar um clássico, meio mais ou menos. Enfim, também muita gente falando, acho que eu vou passar essa para próxima, mas enfim. Danielzinho, para mim o melhor em campo hoje, junto com o Marcos Antônio. Como eu estava falando, esse meio-campo do São Paulo estava muito, 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 muito bem. Tava rodando a bola, estavam os dois jogadores aparecendo, se complementando ali, porque eles têm muitas essas características de realmente aparecer para o jogo. São os caras que ficam ali entre a linha de zaga e a linha do ataque, que tem que fazer essa conexão, e os dois estavam se complementando. Uma hora o Danielzinho vinha para fazer a saída de bola, o Marcos Antônio aparecia, recebia essa bola, olhava, levantava a cabeça, o Danielzinho já estava à frente esperando para receber a bola, e vice-versa. E aí estavam batendo no ataque também. Tanto que a assistência do gol é do Danielzinho, se eu não me engano, o passe é do Marcos Antônio. O Danielzinho estava jogando lá de lateral esquerdo, se eu não me engano, indo no fundo, recebeu um cruzamento. Sabe, nem precisou pular, que a bola foi na cabeça dele certinha para fazer o movimento ali. Realmente uma grata surpresa. Cheguei a elogiar realmente o movimento da diretoria do São Paulo, perante a contratação do Danielzinho, e ele vem se mostrando fazer valer essa contratação até o momento. Como eu falei, o meio-campo foi muito bem. E faltou o segundo tempo, o São Paulo saber segurar esse resultado, cara. Um time, o que tem me intrigado um pouco nesse time, nessa volta do Crespo, é que o time fora de casa, ele tem perdido um pouco esse poderio. É um time que pode até mais saber jogar fora de casa. É um time que sente um pouco quando joga fora de casa. Porque aí, por exemplo, você pega os jogos do São Paulo fora de casa, em alguns, São Paulo abre o placar e ele, sabe, tem essa possibilidade de o segundo tempo continuar jogando da mesma forma, só que o São Paulo tem recuado a sua postura e tem parado de jogar e aí passa a jogar defensivamente. Não sei se é a instrução do técnico, não sei se é característica do Crespo pedir isso, não sei se os jogadores têm feito isso perante as circunstâncias dos jogos, mas é um São Paulo que tem feito muito isso nessa volta do Crespo, jogando fora de casa, mas tá faltando um pouquinho mais. Se for realmente essa a intenção, tá faltando saber segurar o resultado, controlar essa posse de bola, como estava controlando no primeiro tempo, e não ter esse time acuado, ter essa falta no contra-ataque. E aí, contra-ataque era algo que a gente precisava para o segundo tempo. O Lucas realmente já estava morto, o Crespo foi e tirou ele. O Luciano, não sei se era o caso de tirar o Luciano, mas o Tapia também já estava um pouco cansado, correu demais. E o Luciano parecia estar inteiro. E aí ele opta por tirar o Lucas e o Caleri, mantém o Luciano. Eu acredito que foram certas. Eu só teria colocado o Lucas ao invés do Ferreirinha no Lucas, porque acho que é um garoto que merece mais chances, merece muito mais minutagem. Acho que nisso também tem que ser cobrado do Crespo. Essa minutagem do Lucas tem que acontecer com maior frequência, tem que ser um número maior de tempo dele em campo. É um garoto que tem apresentado
tem feito boas apresentações. E no mais, assim, era o caso de substituir o Marcos Antônio. Não sei se o Marcos Antônio cansou, se ele tem alguma limitação ao tempo, enfim. Acho que não colocaria o Pablo Maia, mas ele colocou mais por característica. O jogo chegou a um momento que o São Paulo estava mais se defendendo realmente, e aí ele põe o Pablo Maia. Só que o Pablo Maia também não vem tão bem, não sei se nem foi o caso de ser a culpa do Pablo Maia. E aí acontece o gol do Corinthians no final ali, numa falha, acredito, dupla defensiva do São Paulo. O Alan Franco não consegue alcançar a bola ao tentar antecipar o Breno Bidon. A bola atravessa, se eu não me engano, é o Pedro Raul e o Alberto que recebe a bola. E aí é o Arboleda que está na marcação e não consegue nem pôr o pé na bola para tentar evitar o passe para o Breno Bidon que faz a ultrapassagem. E o Nicolas ainda tenta cortar, mas já era tarde demais. O Breno Bidon faz o gol do Corinthians de empate, acho que aos 90 minutos, enfim. Mas foi um empate justo até pelas circunstâncias do jogo. Eu acredito que tirando esses pontos aí, que seriam cruciais para o São Paulo conseguir essa vitória. Mas, como eu falei também na rádio, eu assinaria o empate e acredito que não foi um mau resultado para o Tricolor. Mas fica aquela, sabe, aquela frustração, porque tinha o resultado na mão até os 45 do segundo tempo e aí deixa esse gol acontecer. Só que é um resultado justo e tá bom, tá como eu falei, pelas circunstâncias, né? Só que fica realmente esse gostinho amargo aí do empate. E é isso. Pelo que foi o jogo aí. Agradeço a quem assistiu o vídeo por inteiro, trazendo mais esses conteúdos de pós-jogo aqui. Espero que vocês gostem. Não esqueçam de me seguir, deixa o like aí. Me segue em todas as redes sociais que eu vou deixar aqui na descrição. Todas as redes sociais, o Linktree. Então, tamo junto. E até quarta-feira, São Paulo enfrenta a Portuguesa pelo Campeonato Paulista, quarta rodada. Resultado aí importante para o São Paulo conseguir uma vitória aí. Tamo junto.